Bombeiros alertam para cuidados com a utilização dos botijões de gás. Na última semana, em Farroupilha, o Corpo de Bombeiros registrou 2 ocorrências envolvendo a utilização de forma irregular do gás de cozinha. Além das recomendações básicas de não fumar enquanto estiver manuseando o botijão e quando utilizar o fogão, acender primeiro o fósforo e depois abrir o registro e não utilizar chama para localizar vazamentos, o comandante dos bombeiros em Farroupilha, tenente Ivan Martins, destaca a importância da troca periódica da mangueira e de não utilizar o botijão de 13 quilos em fogareiros ou lampiões, pois pode ocasionar um superaquecimento do recipiente, rompendo a válvula de segurança. A mangueira tem um tempo de vida útil, normalmente ela tem uma tarja amarela, ao lado dessa tarja amarela ela tem o tempo de validade. A gente deve seguir aquele tempo de validade. A mangueira de botijão de gás, ela não é uma mangueira que foi confeccionada para resistir pressão, nem calor. Então ela não pode nunca ficar por trás do fogão, porque normalmente as pessoas assam carne, bolo, etc. e tal, e quando faz esse tipo de operação, aquece o fogão, logo aquece a mangueira. Então a mangueira nunca pode ficar por trás do fogão e ela tem um tempo de vida útil. Basta aquele que está nos ouvindo ir lá observar a mangueira que tem e se tiver que trocar, faça a substituição. O registro regulador de pressão é aquela peça que fica adaptado na mangueira e que vai rosqueado no botijão. Esse também tem um tempo de vida útil. Também fica marcado em alto relevo, no próprio registro, a data de validade. Ele é o equipamento que ele diminui a pressão do botijão, numa pressão e vazão para alimentar fogões de 4 a 6 bocas. Então ele tem internamente um sistema de borracha que diminui a pressão e a vazão, e também é um equipamento que tem tempo de validade, também tem que ser observado. A gente percebe que muitas casas utilizam uma mangueira normal ainda, né, Martins? Em alguns locais é totalmente fora da recomendação. Completamente fora da recomendação. Existe mangueira específica para essa finalidade e não é caro, né? Às vezes a pessoa querendo economizar acaba perdendo toda a residência, né? Por causa de 15 ou 20 reais, que talvez não saia nem isso o valor de uma mangueira. A questão da utilização do botijão de gás, que muitas vezes é utilizado, colocam ali uma boca que não tem condições adequadas, ou coloca em um local que não é adequado. O que a gente pode falar da adequação do botijão de gás? Bom, existem 2 tipos de botijão que são utilizados nas residências. Aquele pequenininho, que é de 2 ou 3 quilos, né, que alguns chamam de liquinho, né, e o P13, que é aquele grande que a gente usa nas residências, no lado do fogão. O pequenininho, de 2 ou 3 quilos, ou liquinho, aquele não tem válvula de segurança. Então, esse tipo de botijão, é nesse que a pessoa deve colocar aquele acendedor único, para aquecer uma panela, entendeu? É nesse botijão pequenininho que deve ser utilizado, porque é o calor irradiado por esse queimador, esse calor desce sobre o botijão, sobre o liquinho. E como o liquinho ele não possui essa válvula de segurança, ele não vai romper, não vai ter vazamento, não vai haver problema nenhum. O problema é utilizar esse acendedor único, né, esse fogareiro, sobre o botijão P13. Porque o P13 ele tem uma válvula reguladora, uma válvula de segurança chamada plug fusível. Ele possui ali uma liga de chumbo e estanho, que quando a temperatura varia de 60 a 70 graus, ele amolece, ele não derrete. E por ali sai a pressão do gás, uma pressão muito forte. Encontrando uma fonte de ignição, vai romper um princípio de incêndio. Só que o barulho é muito forte. E normalmente quando isso acontece, as pessoas saem correndo. Porque elas imaginam, explodiu o botijão. Quando na verdade o que aconteceu, rompeu tão somente a válvula de segurança, aquela válvula que existe nos botijão P13. Então, recapitulando, aqueles acendedores únicos, né, acendedor único, ele é para ser utilizado nos botijãozinhos de 2 e 3 quilos, aqueles chamados de liquinho. Nunca num P13, aquele P13 que nós usamos na cozinha. Até pode utilizar, desde que coloque um prolongador de 30 a 40 centímetros de altura, de formas que o calor irradiado não atinja essa válvula de segurança.
Martins, a questão das válvulas do botijão de gás é um equipamento que não é feito para ser mexido, né? Tem que deixar conforme a recomendação do fabricante. Internamente, naquele orifício onde é rosqueada a válvula de segurança, ele tem um tipo de uma fenda. Aquela fenda não é para ser mexida, não é para ser rosqueada para lado nenhum. Muitas pessoas, às vezes, quando termina o gás, viram o botijão, ou primeiro mexem com uma válvula, com uma chave de fenda, imaginando que vai liberar mais gás. Tem outros que deitam o botijão e acendem até velas, para aquecer o botijão, para fazer com que todo o gás que ainda permaneceu ali, o mínimo que ficou, para que ela possa utilizar todo o gás. Isso é um risco muito grande e não se deve fazer, porque o gás que ficou ali é residual, é muito pequeno. E o risco que se tem de uma explosão, de um princípio ou de uma queimadura é maior ainda. Então nós não aconselhamos.